E Deus me dizia que está acelerando, como nunca foi acelerado antes, os acontecimentos. Eu vi mais uma vez um anjo. Esse anjo não tinha cara de bonzinho, não. Ele estava mesmo meio que furioso. Diga para todas as autoridades brasileiras que acabou. Agora não vai ter mais aviso. E vai acontecer algo depois disso que não vai ter mais volta. Porque eu vi um aparato militar de uma forma tão gigante, tão destruidor, contra a Venezuela. No sonho do Senhor dizia o seguinte: esse aparato militar, Reginaldo, não está sendo preparado para a Venezuela. Está sendo preparado para o território nacional brasileiro. A Venezuela é peixe pequeno. Esse aparato militar também está sendo preparado para o Brasil. E Deus disse assim: agora manda o povo se preparar com seus alimentos. Vem documentos aí, eu vi mais de 4 pastas de dossiês, como se fosse um terremoto de 9.1 a 9.4 naquela isla, vindo somente da Venezuela, arrastando, devastando a Venezuela e vindo para o Brasil. E aí eu vi autoridades, eu vi pessoas com a mão na cabeça pedindo perdão e não vai ter mais jeito. Eu vejo um grande reboliço em 2025, que vai mexer com toda a estrutura política do território nacional brasileiro. É disso que Deus não vai mexer, não vai acabar mesmo. É um negócio sério. É por isso que eu estou dizendo, se prepare porque a partir de agora vai acontecer. Talvez daqui a 15 dias. Qualquer momento, gente, eu posso terminar essa live agora. E pode acontecer um negócio. O Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para o território nacional brasileiro. O apóstolo diz que o tempo do Altíssimo se esgotou e o que vem sobre a nação brasileira é algo destruidor. O apóstolo diz também que o aparato militar dos Estados Unidos não está sendo só preparado contra a Venezuela, mas também contra o Brasil, e pede para que o povo estoque alimentos, pois o que está por vir é muito grave. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu passei muito incômodo na madrugada do dia 28, do 8 de 2025. Muito incômodo na madrugada do dia 28 do 8 de 2025. Muito incômodo. Agora são 19 horas e 2 minutos. Nesse exato momento dessa live são 19 e 2. E Deus me dizia que está acelerando, como nunca foi acelerado antes, os acontecimentos. Eu vou dizer de novo. Deus me disse que está acelerando, como nunca foi acelerado antes, os acontecimentos. Vou repetir só mais uma vez. Deus me falou que está acelerando o que nunca foi acelerado antes, como nunca foi acelerado antes. Eu espero que vocês tenham pegue, de primeira mão isso, e se preparem porque está acelerado. Então não tem mais como, de maneira hipótese alguma, retroceder. Não existe como ter uma possibilidade de voltar atrás. Não existe como existir uma possibilidade de voltar atrás. Deus, ele fez isso que eu acabei de dizer. Tá? Acelerou centenas e centenas e centenas de vezes mais o que poderia ser para daqui a 10 dias. O que poderia ser para daqui a 10 dias foi acelerado no reino espiritual de uma forma gigante que vai impactar o reino físico. E todos os cidadãos brasileiros, todas as pessoas devem se preparar. Se preparar para algo que nunca nós, nem os nossos pais, e nem os
Ninguém conseguiu, né, desde o dia que descobriram o Brasil, a aceleração do tempo, o que era para acontecer daqui a 10 dias, tá certo? O que era para acontecer daqui a 10 dias, foram acelerados. 300 vezes mais. 300 vezes mais foi acelerado a qualquer momento. Esse final de semana, essa sexta, esse sábado, domingo, não sei o que é que vai acontecer, mas está muito acelerado e pode ser daqui a uma hora. Pode ser agora, no momento que nós estamos fazendo essa live. Pode ser agora, no momento que nós estamos fazendo essa live, 19/7, no dia 28/8/2025. Então pode ser isso agora. A parte que eu vou dizer agora, não. No sonho do dia 28 da madrugada, dia 28/8/2025, que eu tive, foi mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Eu vou relatar para vocês agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais ou menos isso aqui, essa live. Eu vou dizer. Eu vi mais de uma vez um anjo. Esse anjo não tinha cara de bonzinho, não. Ele estava mesmo, meio que furioso, né? Como um vento oriental. O vento oriental é aquele vento que vem e destrói tudo que vem pela frente. O vento oriental é aquele que vem e destrói tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente destrói. Esse é o vento oriental. E esse anjo representava como se fosse um vento oriental. Ele vinha para destronar tudo o que tinha na frente dele. E ele passava dentro do exército brasileiro. Ele passava dentro do exército brasileiro. Na outro, eu vi Deus passando as tropas em revistas, mas era exército, marinha, aeronáutica. No outro, né, a live anterior a essa, né? Mas na de hoje, do dia da madrugada, dia 28/8/2025, eu vi um anjo, ele estava com um semblante bom, assim, era como se tivesse... Você conseguia ver o semblante dele? Não, mas eu senti que o negócio não estava bom. Sentindo o negócio que não estava bom, são 19h17 agora, hein? 19h17 do dia 28/8/2025. Sentindo que o negócio não estava bom, era como se fosse um anjo, como se fosse um vento oriental, que quebrava tudo, que desmanchava tudo, que desarticulava tudo. Né? E eu vi o tempo, que Deus acelerava o tempo 300 vezes mais. E eu fiquei com a inquietação que a qualquer momento pode acontecer bomba sobre bomba, mas agora não serão mais bombas de informações, bomba de informações, de que descobriu isso, que descobriu aquilo, de fatos que nunca foram revelados, mas que serão ditos. Não serão mais isso. Isso me preocupou, porque eu sei que muitos brasileiros não estão preparados para isso. Muitos brasileiros não estão preparados para isso. Você não vai ter, o jornalista Beltrano, Cicrano, não sei o que, relatou isso. Deus disse, acabou isso aqui agora. Vai surgir muitas provas, muitos relatos, mas acabou. Diga para todas as autoridades brasileiras que acabou. O meu tempo está se esgotando. Esgotou o meu tempo com eles. Agora não vai ter mais aviso. E vai acontecer algo depois disso que não vai ter mais volta. Que não adianta mais pedir, nem chorar, nem gritar. Não terá mais volta. Será decisivo. Era como se uma nova história, que nunca teve história no Brasil, porque foi antes do descobrimento no Brasil, nunca aconteceu isso. Pode se juntar regime militar, que eu não vivi, mas tios viveram. Pode se juntar esse tal de... Eu não sei também o que significa, eu vou falar, mas não sei o que significa. Vou falar, mas não sei o que significa. Nunca me estudei sobre isso, não fui atrás de saber. Mas alguém falou que foi horrível, foi terrível essa época. Alguém disse, foi horrível, foi terrível, esse tal de AI-5. Esse tal de AI-5 foi terrível. O que está chegando aí vai ser pior. Eu nunca estudei sobre isso, eu quero dizer, eu não sei o que significa isso, mas eu vi muitas pessoas dizer que esse tal de AI-5 foi o pior do pior, não sei o quê, não sei nem se existiu. Mas você bota ele aí umas 100 vezes, que ele será pouco, dentro disso que vai acontecer. Acabou. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vi esse anjo com a fúria, né? Porque representava o vento oriental. O vento oriental quer dizer um vento destruidor, tá certo? E ele passava no meio da tropa do exército. Eu vi só o exército. E eu vi claramente no sonho, foi um sonho real. São 17h20 do dia 28/8/2025. 19, tá bom? 19 horas. 19h20. 19h20 do dia 28/8/2025.
Eu vi, no sonho foi real, o comandante das Forças Armadas do Exército, né? É esse general que eu não sei qual é o nome, eu não sei qual é o nome dele, mas é o comandante do Exército. Né? Eu não sei como é o nome dele, mas eu vi ele nesse sonho, foi real. Eu vi ele, comandante do Exército, no sonho, foi real. Agora são 19h20 do dia 28 de 8 de 2025. Foi na madrugada dessa data. E eu não sei como é o nome dele, mas eu vi ele. Tá? Eu vi ele. Eu vi esse comandante do Exército. E o anjo, quando passava a tropa em revista, quando virava, ia em direção a ele, mas não ia com gentileza. Não ia com gentileza em direção a ele, e nem com sutilidade. Ia com muita agressividade. Na hora eu estava com medo e me tremi todo ali naquele momento, e tinha medo até de dizer assim: Senhor, o anjo vai papocar esse homem, vai arrebentar esse homem. A fúria do anjo está grande. E era tudo sobre ele, essa fúria vinha sobre ele. Tá? E eu não posso, se eu pudesse, né, não sei nem se na minha qualidade de profeta, de homem que é usado em sonho, né, se eu devo falar isso, não porque se posso ou não posso, se devo, né, de querer me meter em algo que é soberano, superior a tudo, que é algo de Deus. Então esse comandante do Exército brasileiro, tá, é um negócio destronador desse anjo passando sobre isso. Na hora que o anjo ia com toda brutalidade sobre ele, formava uma cortina de fumaça branca, e eu não via mais os dois. Era como se o anjo tivesse abrido assim uma grande asa, mas não era fumaça branca, cobrisse todos eles dois, e eu não enxergava mais, não via mais, e vi um fogo do meio sair, que esse fogo dava aos céus. Vi um fogo do meio sair da cabeça dos dois, tanto da parte do anjo e como esse comandante do exército. E eu vi um fogo nesse sonho, que era um fogo abrasador, mais aquecida do que a fornalha de fogo, Sedac, Mesac, Abednego, que foram aquecidos 7 vezes, e subia essa labareda de fogo que dá ao céu. Isso aí eu posso dizer porque não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não aconteceu, mas a possibilidade de não acontecer é zero. Mas vai acontecer. A possibilidade é zero. E a qualquer momento, a partir de hoje, sabe o que Deus disse? Você sabe o que é plantão, Reginaldo? Eu sei, plantão. Você sabe que é o jornal que dá plantão? A qualquer momento, a notícia, né, há um acontecimento que tem que ser anunciado naquele exato momento. Eu digo, sei. Aí o Senhor me dizia o seguinte: assim vai ser você vai ficar de plantão. Você vai ficar de plantão, porque a qualquer momento eu vou fazer algo na nação brasileira. A qualquer momento. E o que eu vou dizer agora é impossível. Mas eu vou relatar porque o Senhor disse: relata o sonho, detalhe. Porque sonhos são sonhos. Mas se vem de mim, acontece. Relata o sonho com detalhes, com aquele detalhe sem arrudeio. Você nem é jornalista, você nem é apresentador e nem sabe o que diz. É por revelação através de sonhos que eu lhe mando dizer. Ok, Reginaldo? Disse ok, Senhor. Nesse exato momento eu vi o mar. E o mar que estava tomando ali ao redor da Venezuela, né? Os mares, Venezuela, Brasil, Venezuela. Eu vi os mares. Mas eu vi uma parte do mar. De repente, eu vi como se eu não conseguisse mais nem ver o mar. Eu via só navio de guerra, só aparato de guerra. Eu digo, uma guerra dessa é contra quem? É contra a Venezuela? Aí o Senhor perguntou, por que você pergunta? Eu disse que esse aparato aí, se fosse 2 Rússias e 2 Alemanhas, eu poderia até acreditar que esse aparato militar era para 2 Rússias e 2 Alemanhas, como se tivesse guerras como se tivesse. É um exemplo. Isso aqui eu estou falando agora é um exemplo. Essa parte, tá? 19h25 do dia 28 de 8 de 2025. 19 horas e 25 minutos do dia 28 de 8 de 2025. Então, era como se fosse, através de todo o aparato militar que eu vi ali, era como se fosse uma guerra entre 2 Rússias e 2 Alemanhas contra os Estados Unidos. 2 Rússias e 2 Alemanhas contra os Estados Unidos. É só uma suposição nessa parte. Por quê? Porque eu vi um aparato militar de uma forma tão gigante, tão destruidor contra a Venezuela. E o Senhor dizia o seguinte:
no sonho, tá? No sonho o Senhor dizia o seguinte: esse aparato militar, Reginaldo, não está sendo preparado para a Venezuela, está sendo preparado para o território nacional brasileiro. Esse aparato militar, Reginaldo, não está sendo preparado somente para a Venezuela. A Venezuela é peixe pequeno. Eu dizia o quê, Senhor? A Venezuela é peixe pequeno. Esse aparato militar também está sendo preparado para o Brasil. Aí eu botei minha mão na cabeça, eu acordei com a mão na cabeça. E aí eu caí de joelhos. Eu comecei a orar e tremer, porque eu estava todo me tremendo naquele sonho. E eu fiquei agoniado, muito perturbado. Eu fiquei sem conseguir, ali pulando da cama, pro lado, de repente deu uma sonolência tão grande, tão gigante, que eu sonhei. De novo, caí no sono e sonhei. E eu ficava num vácuo entre o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Brasil, né, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Eu ficava no vácuo, sem saber, como se eu tivesse perdido no meio de um tornado. Como se eu tivesse perdido no meio de um tornado. E foi pela primeira vez que Deus me disse uma coisa. Depois de passar alguns tempos, 7 minutos, como tivesse perdido no meio de um tornado, aí Deus dizia assim: agora vem cá, volta. Eu voltava e enxergava a presença de Deus. E Deus dizia assim: agora manda o povo se preparar com seus alimentos. Agora sim, manda o povo se preparar com seus alimentos, manda o povo se preparar com a sua botija. Botija o quê? Reservas. E Deus disse: Reginaldo, aquilo que eu estou te dizendo em sonhos, agora é impossível para qualquer jornalista, apresentadores. Mas o que tu está vendo aí, esse aparato militar que tu disse que está muito grande, gigante, que é uma forma tão fácil de se acabar logo com o que tem que se acabar, assim, queira os Estados Unidos contra a Venezuela, não é só para a Venezuela. A Venezuela é peixe pequeno. A fúria vem sobre o Brasil. Aí eu perguntava a Deus, agora eu perguntava, conseguia perguntar, de Senhor, nós vamos passar por uma guerra, Senhor? E o Senhor diz: diga para a nação brasileira que nunca a história, desde o descobrimento do Brasil, aconteceu. Nem nada aconteceu desde o descobrimento do Brasil. Nunca o Brasil passou por isso. O que era para ficar marcado pela parte maligna para a eternidade, vai ficar marcado pela minha glória e a minha magnificência e o meu poder e a minha justiça. Para todos sempre. Então não me venham perguntar o que vai acontecer, porque eu já estou detalhando. Até menino renascido de 1 mês sabe o que eu estou dizendo. Então eu nunca disse prepare e guarde alimentos. Agora faça reserva com a sua botija. Não vai poder ser de outra forma. Mas como isso vai acontecer? Bem, se vocês que são estudiosos, cientistas militares, cientistas políticos, não sabem que isso vai acontecer e nem acreditam que isso vai acontecer e que é impossível acontecer, se eu vou dizer para a parte espiritual o porquê. Aí sim, aí vem documentos aí, eu vi mais de 3 pastas, foi 4 pastas de dossiês que vão chegar depois que isso acontecer. Ou no curso, quando tiver vindo o acontecimento. Era como se tivesse um tsunami, um terremoto de 9.1 na escala Richter a 9.4 na escala Richter. Ele é muito destruidor, né? Como se fosse um terremoto de 9.1 a 9.4 na escala Richter, vindo somente da Venezuela, devastando a Venezuela e vindo para o Brasil. E aí eu vi autoridades, eu vi pessoas com a mão na cabeça pedindo perdão e não vai ter mais jeito. Eu vi pessoas pedindo perdão, gritando e não vai ter mais jeito. Porque o anjo ia lá nos Estados Unidos, eu via ele perto de Donald Trump, colocava um dedo assim e dizia: as minhas ordens não podem ser retrocedidas. E não tinha ninguém que desconvencesse ele que ele teria que fazer isso. Isso aqui é algo estranho. Eu posso dizer, de todos os sonhos que eu tive, esse aqui pode se eternizar se ficar 100 anos de território brasileiro ainda. Esses 100 anos, essa live tem que estar sendo assistida, discutida e falada. São 19 horas e 31 minutos da data do dia 28 do 8 de 2025. Se daqui a 100 anos alguém fizesse menção dessa live, se daqui a 200 anos alguém fizesse menção dessa live, ia ver eu dizendo 19 e 31 minutos, horas, do dia 28 do 8 de 2025.
Iria ver tudo o que aconteceu até agora e depois dessa live o que vai acontecer. E às 133 horas, segundo muitas pessoas amigas que passaram para mim, eu agradeço, muitas pessoas amigas passaram para mim, eu agradeço, vai dar 4 horas da manhã de sábado. 4 da manhã, da madrugada de sábado. Então, vamos orar. Porque isso no reino espiritual já está fixado, já está decidido e não será mudado. Isso no reino espiritual já está fixado, já está decidido nos sonhos, através dos sonhos que eu tenho, e não será mudado. Não será mudado. Não vai ter como a mudança. Mas eu vi dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, de muitas dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, pedindo misericórdia, culpado por tudo que vai acontecer. Poderia ter sido, antes daquele anjo pacificador ser retirado, poderia ser feito um pacto de uma aliança. Deus disse, acabou. Foge da autoridade, de qualquer autoridade nacional brasileira ou internacional. Nem Donald Trump manda nele, por aquilo que eu vou mandar ele fazer. Então essas horas são decisivas. Essas últimas horas são decisivas. Algo pode acontecer de qualquer maneira decisivos. E como profeta, eu nunca venho aqui depois do acontecimento. Eu venho aqui antes. Agora eu digo, faça reservas de botija. Quem entende a Bíblia sabe o que é reserva e sabe o que é botija. Faça reserva. Faça como as prudentes. 5 era nessa, 5 era prudente. As prudentes levaram as lamparinas e levaram azeites nas suas vasilhas. As nécias levaram a lamparina, mas não levaram o azeite. Não tiveram reservas. E Deus está mandando dizer, faça reservas. Leve a sua botija cheia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ter que falar. Porque eu ia falar só amanhã. Vou ter que falar agora. Vou ter que falar agora. Tanto se fala de eleição 2026. Eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Nunca consegui ver a eleição de 2026. E isso é um nó na minha cabeça que eu já disse bilhões de vezes. Eu estou cansado de dizer. Eu já disse isso bilhões de vezes. Eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Já tentei puxar na espiritualidade, mas eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Nunca. Se você pegar a live de 7 meses atrás, se você pegar a live de 7 meses atrás, 9 meses atrás, na data de hoje, 28 de 8 de 2025, o horário são 19h43, eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Nunca. Há 9 meses atrás, eu disse, eu não consigo ver. Bolsonaro fala da eleição de 2026. Eduardo Bolsonaro, todos os senadores, deputados falam da eleição de 2026. Até o filho que está nos Estados Unidos fala da eleição de 2026. Eu digo assim, Deus, ou eu estou doido, ou esse povo está doido e está cego. E não está vendo o que eu estou vendo. Ou eles estão brincando com o povo. Eles sabem uma coisa que quer o colar colou, só pode ser. Porque por que tu não me mostra a eleição de 2026? Eu vejo um grande reboliço em 2025. Eu vejo um grande reboliço em 2025. Que vai mexer com toda a estrutura política do território nacional brasileiro. É destrutivo, não vai mexer, não vai acabar mesmo. É um negócio sério. Vocês vão ver na televisão daqui a 10 dias, 15 dias. Vocês vão ver daqui a 10, 15 dias, nas televisões nacional, mundialmente falando. Você vai assistir essa live e você vai dizer, meu Deus, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, foi lá na data do dia 28 de 8 de 2005, eu assisti na live do apóstolo, todo esse negócio que está acontecendo. Aí alguém vai dizer assim, então você não foi pego de surpresa, né? Você não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. Foi dito antes, como diz Amós 3:7, né? Agora, se não for Bolsonaro, se houvesse eleição, né? Vamos ver que não haja norma, que esse sonho, que eu nunca consegui ver a eleição de 2026, e esse grande reboliço que vai acontecer em 2025, agora, não acontecesse, né, fosse apenas um sonho, não acontecesse, fosse apenas um sonho, e eu visse, né, a possibilidade da eleição sem Bolsonaro, porque aí eu via com Bolsonaro, mas sem Bolsonaro eu não via Tarcísio, eu não via Michele, eu não via Caiado, eu não via ninguém. Eu via Eduardo Bolsonaro.
Eu vi Eduardo Bolsonaro. Mas a possibilidade disso acontecer, para mim, porque a possibilidade de não acontecer um reboliço grande em 2025 agora, porque eu não consigo ver a eleição de 2026, sabe? Não existe possibilidade de não acontecer. A possibilidade, ela é gigante, não existe possibilidade de não acontecer. É por isso que eu estou dizendo, se prepare, porque a partir de agora vai acontecer. Talvez daqui a 15 dias. Qualquer momento, gente, eu posso terminar essa live agora. E pode acontecer um negócio aqui. No território nacional, brasileiro, internacional, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Brasil. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.